Olá, eu sou o Dr. Cris. Por favor, me sigam no Instagram. Meu arroba é dr.cris.adv. Vou falar um tanto de coisa sobre pensão alimentícia e aqui embaixo eu vou deixar o índice para você ir direto na sua dúvida. Combinado? Vamos lá, são 33 coisas. Vamos lá? Primeiro, como requerer a pensão para a criança? Olha, a única forma de requerer uma pensão alimentícia é no Poder Judiciário. É lógico que você pode fazer um acordo verbal, mas esse acordo verbal não tem validade jurídica. Quer dizer, a pessoa que paga a pensão pode parar de pagar a qualquer momento e você vai ficar a ver navios. Então o jeito mais seguro é por meio de uma ação no judiciário. Quais ações que podem ser? Ação de oferecimento de alimentos significa a pessoa quer oferecer alimentos, olha, eu quero pagar tantos reais de pensão. E ela entra com uma ação e lá dentro o juiz, o Ministério Público e você vão ver se esse valor é adequado. Ou pode ser uma ação de alimentos. Ação de alimentos é para se cobrar alimentos. Você vai comprovar 8 coisas como alimento, que é comida, transporte, lazer, vestuário, educação, moradia, saúde, outros o quê? Karatê, balé, natação. Isso tudo compõe a pensão alimentícia. A pensão alimentícia é para manter o mesmo padrão, tentar, né? Manter o mesmo padrão de vida de quando o casal era unido e agora não está mais. Combinado? Então você vai conseguir requerer a pensão por meio de um advogado ou de um defensor público se você não tiver condição de pagar um advogado. É no fórum que você tem que ir? É na OAB que você tem que ir? É na promotoria de justiça que você tem que ir? Não! Você tem que procurar ou um advogado ou um defensor público. Aí tá fácil, no seu telefone, no seu WhatsApp. Número 2, como calcular o valor da pensão? A pensão não é calculada apenas pelo número de filhos, ou pelo tempo que vocês ficaram juntos, ou pelo salário que a pessoa recebe. A pensão é calculada dentro de um processo. É claro que dá para ter uma ideia. Com essas 8 coisas que eu falei antes: alimento, transporte, lazer, vestuário, educação, moradia, saúde e outros, karatê, balé, paraquedismo, vai lá saber se sua criança vai fazer paraquedismo. Então você consegue calcular essas 8 coisas fazendo uma planilha. Tudo que você gasta, por exemplo, sua criança tem Netflix, galinha pintadinha, você vai colocar lá na planilha lá. E depois vai mandar isso lá no juiz e o juiz vai decidir se esse valor é adequado ou não. É lógico que ele vai analisar uma tríade que chama-se necessidade, possibilidade e proporcionalidade. Necessidade é a necessidade da sua criança, com essas 8 coisas que eu acabei de falar. A possibilidade é a possibilidade de quem paga. Por exemplo, quem ganha um salário muito bom, 30 mil reais por mês, vai ter uma grande possibilidade de pagar a pensão. Quem recebe um salário mínimo ou menos vai ter uma possibilidade pequena de pagar a pensão. E a proporcionalidade? Proporcionalidade quer dizer com a proporção de cada um. Vamos supor que você é mãe e é rica. A sua proporção de gastos vai ser maior do que o pai, que ganha, por exemplo, um salário mínimo. Compreendeu? Necessidade, possibilidade, proporcionalidade. Número 3, desemprego. Exonera o pagamento? A pessoa pode parar de pagar a pensão? Não pode parar de pagar a pensão, gente. Não é a criança que vai ter que trabalhar na rua, né? É o pai que está pagando pensão ou a mãe que está pagando pensão que vão ter que resolver esse problema. Pode haver lá na sentença, e é bom que esteja, e só vai existir na sentença se o advogado ou o defensor público pedir, em situações de desemprego. Como fica? Se não tiver nada escrito em situações de desemprego, a pessoa simplesmente tem que continuar simplesmente tem que continuar a pagar sob pena de ir para a cadeia. Eu vou falar isso mais lá na frente, tá bom? Se ela viu que ela vai ser desempregada, a pessoa, meu Deus, vou ficar desempregado, estou perdido, não aguento pagar esse valor que eu conseguia. Ela tem que entrar com uma ação para diminuir o valor da pensão nesse momento de desemprego. Nunca de forma automática. Nunca de forma, estou desempregado, beleza, não vou pagar a pensão. Não, não. Isso dá cadeia e eu vou explicar lá mais na frente. Número 4. Até que idade a criança vai receber a pensão? Não existe na lei uma idade específica, não. Mas os juízes entendem de forma reiterada, que até os 18 anos, se a criança, né, no caso já é adulto, né? Se esse adulto, ele não entra na faculdade até os 18 anos, ou até os 24 ou 25, se esse adulto, né, essa criança que virou adulto, esse seu filho, ele entra na faculdade, para você custear a faculdade. Ah, beleza. Então o filho fez 18 anos, eu posso parar de pagar a pensão? Nunca. Nunca de forma automática. Você precisa entrar com uma ação de exoneração de pensão alimentícia. Exoneração é para você ficar livre. Toda a pensão que o juiz decidiu, só o juiz
pode mandar parar. Entendeu a segurança que dá para a pessoa que recebe a pensão não ser acordo verbal? É esta a segurança. Número 5. Pode aumentar ou diminuir o valor da pensão? Pode sim aumentar ou diminuir também o valor da pensão. Qual situação que aumenta o valor da pensão? Se a pessoa que recebe a pensão comprovar que a necessidade dela aumentou. Vamos supor que eu sou filho e eu recebo pensão do meu pai. E eu tenho uma asma, eu vou ter um remédio caro de asma, por exemplo. Eu vou falar assim, olha, eu estou com esse problema aqui de saúde, então, por favor, aumente o valor da pensão. É automático esse aumento? É lá no judiciário que faz, né? É automático? Não. O juiz vai ver o valor, se o pai também, ou a mãe, né, conseguem pagar essa pensão que aumentou. Lembrando que sempre pensão é necessidade, a minha necessidade, né, eu era criança no exemplo, a possibilidade de quem paga e a proporcionalidade na proporção dos ganhos de cada pessoa. Combinado? Número 7. E diminuir, perdão, ainda no número 5. Diminuir a pensão? Pode diminuir sim. Se a possibilidade de quem paga a pensão, diminui. Por exemplo, vamos supor que eu ganhava 10 mil reais por mês. Aí eu fui mandado embora e agora eu consigo fazer 3 mil reais por mês. A possibilidade diminuiu. É de forma automática? Não é de forma automática. Se tiver lá na sentença especificando que é uma porcentagem do meu salário ou dos meus ganhos, aí é de forma automática. Você tem que ler a sua sentença para saber como está lá. Cada sentença é diferente, tá? Agora, se tiver um valor fixo e eu pago a pensão e meus ganhos diminuíram, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso fazer uma ação para diminuir esse valor de pensão. Essa ação chama-se ação revisional de pensão alimentícia. Revisional, tanto para aumentar, tanto para diminuir. Combinado? Próximo tópico. Quem não paga pensão pode ver a criança? Pode! Pensão não é ingresso para ver criança. A criança sempre tem o direito de ver o pai, sempre tem o direito de ver a mãe, independentemente deles pagarem ou não pensão. Mas doutor, você não sabe, é um desespero isso, ele não paga pensão, é desesperador. Então você vai cobrar no judiciário. Não vai usar a sua criança para cobrar pensão, porque isso pode ser caracterizado alienação parental e uma das consequências da alienação parental, a mais grave, é a perda da guarda, tá bom? Não use a criança para cobrar pensão. Sempre pode deixar ver. Mesmo se ele tiver com ordem de prisão, mesmo se ela tiver com ordem de prisão, você tem que deixar a criança conviver com o pai e com a mãe. Combinado? Próximo. E se quem paga a pensão tiver que... E se quem paga a pensão tiver que... Ixi, eu nem entendi o que está escrito aqui. Lembre aqui. E se quem paga a pensão pedir para quem recebe comprovar os gastos? Pode fazer isso? Pode, mas não é só pedir, não. A pessoa tem que pedir uma ação de prestação de contas. Ela vai pedir para essa pessoa prestar as contas e aí o juiz vai ordenar. Agora, por que eu pedi? Presta as contas porque você está gastando pensão com outras coisas aí. Não, não é assim não. Você tem que pedir para o juiz. E cá entre nós, se você paga 30% do salário mínimo, por exemplo, R$310, R$330 hoje... o juiz não vai falar para a pessoa prestar contas não, né? O valor é muito baixo. E se você paga 5 mil reais de pensão, a gente começa a imaginar que é necessário sim uma ação de prestação de contas. Combinado? Não é mandando a pessoa não. É no juiz. Você tem o direito de pedir para o juiz para ordenar a pessoa prestar contas para você. Isso pode. Agora você pedir para a pessoa direto, a pessoa não é obrigada a te obedecer não. Combinado? Próxima. Como é feito o pagamento? Pode ser com comida? Não. Pensão alimentícia só tem esse nome de pensão alimentícia, mas na verdade compõe alimento, que é comida, transporte, lazer, vestuário, moradia, educação, saúde e outros. Karatê, balé, Krav Maga, isso que compõe a pensão alimentícia. Não é para ser pago em comida. Se você quiser pagar em comida, tem que estar lá na sentença. Metade, tantos por cento da pensão vai ser pago por comida. Se não tiver escrito na sentença, não inventa moda. Você vai continuar devendo a pensão e você pode ir para a cadeia se você continuar pagando com comida, sendo que você tem que pagar com dinheiro. Combinado? O que entra no valor da pensão? O próximo item. O que entra no valor da pensão? Cada sentença é exclusiva e o juiz vai dar a sentença de acordo com o que foi pedido. O juiz não pode dar a mais do que foi pedido. Então toma muito cuidado com o seu advogado ou com o seu defensor público para ver se eles estão pedindo as coisas boas que você precisa. Então, o que entra no valor da pensão? Está lá constando que entra 13º, férias,
Tá lá constando que entra participação nos lucros. Se não tiver constando, não entra. Se tiver constando, entra. Agora, se você quiser mudar isso, nossa, vacilamos. Eu queria que entrasse férias, 13º, tá um valor fixo, mas eu preferia um percentual no salário. Você pode fazer uma ação revisional colocando essas coisas todas. Lembrando que a sentença que define o valor da pensão não transita em julgado. O que isso significa? Você pode mudar a qualquer tempo. Combinado? Próximo item. E se quem paga a pensão estiver preso, ou está sem trabalhar, ou está sumido? Olha só, se quem está preso contribuía para o INSS, essa pessoa vai receber auxílio reclusão. Você pode pedir para o juiz penhorar esse auxílio reclusão para ser pago a pensão. Combinado? A outra coisa, se ele estiver preso e sem trabalhar, ele não vai conseguir pagar a pensão, né? Ele está preso, não tem jeito. Você pode cobrar dos avós, chama-se pensão avoenga. Ah, eu acho isso muito injusto. Gente, tá na Constituição, é o princípio da responsabilidade familiar. Todos nós um dia talvez seremos avós e nós também seremos responsáveis pelos nossos netos, se os nossos filhos não forem responsáveis por eles. Gente, é a família cuidando da família e não adianta aqui reclamar comigo, tá? Tá na lei, tá na Constituição. E se a pessoa estiver sumida? Eu não acho de jeito nenhum. Se ela estiver sumida, o Poder Judiciário tem lá dentro alguns recursos para tentar achar a pessoa. Mas mesmo assim, se não achar a pessoa, você mais uma vez pode cobrar dos avós a pensão. Botar a criancinha para trabalhar que não dá, né? Vamos lá, a próxima? A mãe paga a pensão? Sim. Tanto o pai, tanto a mãe paga a pensão. Quem é o devedor de pensão alimentícia? Quem tem a obrigação de pagar a pensão alimentícia? O pai ou a mãe que não moram com a criança. Vamos supor que a criança mora com o pai. É a mãe que vai pagar a pensão. Vamos supor que o pai, que a criança mora com a mãe, que é a maioria dos casos. É o pai que vai pagar a pensão. Num casal homoafetivo, é a mesma coisa. A pessoa que não mora com a criança vai pagar a pensão. Ah, eu posso fazer guarda alternada para não pagar pensão? Não é aceito aqui no Brasil. Nem tem na lei, para você ter ideia, guarda alternada. No Brasil só existe guarda compartilhada e guarda unilateral. Farei outro vídeo sobre guarda, porque o assunto é imenso, tá bom? Próximo item. Avós que não pagam pensão podem ser presos? Não podem ser presos, segundo o Superior Tribunal de Justiça, tá? Apenas vão ter os bens penhorados. Por exemplo, eles têm uma motinha, o vovô tem uma motinha, vai penhorar aquele bem lá para pagar a pensão. A pensão é mais importante que a motinha, porque a pensão é alimento, gente. A pensão é a vida, mês a mês, né? Próximo item. Demora um processo de alimentos? Olha só, não dá para responder essa pergunta de demora de processo porque tem tantos fatores. Lá no meu Instagram, dr.cris.adv, eu tenho até um vídeo falando assim, por que o processo pode demorar? Você tem que perguntar para o seu advogado ou para o seu defensor público qual que é a situação do seu processo, o que está acontecendo que está demorando tanto. Mas geralmente, judiciário demora. Mas pensão alimentícia é uma coisa tão urgente, que não pode esperar a demora do judiciário. Então o juiz pode sim fixar uma pensão provisória. Quanto mais a gente que entra com a ação para cobrar a pensão, quanto mais a gente comprova a renda de quem vai pagar a pensão, maior é essa nossa pensão provisória. Sabe por quê? A pessoa não vai ser nem citada, não vai ser nem escutada. Eu vou entrar com a ação e o juiz vai falar assim, fixa a pensão provisória tal, desconta direto em folha, ou então já fixa e ele está devendo desde essa data. No dia que ele for encontrado, ele já vai estar devendo essas pensões para o passado. Combinado? Então existe essa pensão provisória, ela é muito rápida, demora 10 dias para o juiz dar essa pensão provisória. A definitiva vai ser discutida dentro do processo, inclusive o valor vai ser discutido lá dentro do processo. Essa pode demorar mais e eu não me arrisco aqui a falar o tanto que demora, combinado? Na minha experiência, teve pensão que deu tudo certo em 3 meses, teve coisa que deu tudo certo em 3 anos. Então não dá para falar aqui quanto vai demorar um processo. Pode parar de pagar a pensão nas férias? Por exemplo, o pai leva a criança para as férias, passa férias com ele e para de pagar a pensão. Ou faz outros abatimentos. Não pode fazer isso de jeito nenhum. A pensão é paga mês a mês. Ou a pensão não é composta de alimento, transporte, lazer, vestuário, educação, moradia, saúde e outros. Não dá para ligar para a operadora de telefonia ou operadora de telefonia. Aqui, o filhão foi passar as férias com o pai e agora eu vou parar de pagar a pensão. Não dá para fazer isso. As contas vêm mês a mês. Se a pessoa parar porque está nas férias, então você pode cobrar pensão, inclusive pedir prisão dessa pessoa que não paga, que faz esse desconto, combinado? Vamos lá, o próximo? Como cobrar pensão?
Aí eu te faço uma pergunta. Você tem uma sentença que definiu o valor da pensão? Se você tiver uma sentença que definiu o valor da pensão, beleza, você pega essa sentença e faz um cumprimento de sentença. Cobrança de 3 meses para trás, por exemplo, eu posso cobrar 1, posso cobrar 2, posso cobrar 3. Você pode pedir a prisão da pessoa. Ele vai receber uma cartinha. Pague em 3 dias, comprove que não consegue pagar, ou então passe uma temporadinha na cadeia. É mais ou menos isso que a pessoa recebe. Agora, você cobrar mais de 3 meses para trás, vamos supor que a pessoa deve 3 anos de pensão para trás. Mais de 3 meses para trás, você não pode pedir prisão, você vai pedir a penhora do patrimônio. Você vai pedir para o juiz olhar com os olhos dele, dentro do patrimônio dele, na conta bancária, ver se tem carro, se tem imóvel, e pegar aquele patrimônio e dar para a pessoa em dinheiro, é claro, né? Que teria que receber a pensão. Então, e aqui a próxima pergunta vai ser ótima e é o que eu queria falar mesmo. Quantos dias de atraso eu posso cobrar pensão, eu posso entrar com pedido? Eu preciso esperar 3 meses? Não preciso esperar 3 meses, gente. Em tese, assim, na teoria, a pessoa tem que pagar a pensão, por exemplo, no dia 10, e você vai olhar lá na sua sentença, dia 11 você já poderia cobrar. Mas não é muito bom senso, né? Então espere um mês. Espere um mês, mas em um mês você já pode entrar com esse pedido de cobrança judicial. Você precisa de um advogado ou um defensor público, tá? Não é indo lá no fórum, não. Não é indo no promotor de justiça, não. É indo ou na Defensoria Pública, você coloca assim, Defensoria Pública do seu estado. Defensoria Pública é um órgão estadual, viu? Não é um órgão municipal. Cidade nenhuma tem Defensoria Pública. Ele pode até estar lá na sua cidade, mas é um órgão estadual. Então você vai colocar assim, Defensoria Pública do seu estado. E atendimento, se você não tem condição de pagar advogado, eles vão fazer uma triagem em você para ver se realmente você é hipossuficiente, quer dizer, não consegue pagar advogado. Ou então, contrate um advogado para fazer essa cobrança, tá bom? Próximo item, fez 18 anos, posso parar de pagar de forma automática? Nunca! Nunca pode parar de pagar de forma automática, gente. Sempre, o filho pode ter 50 anos de idade. Se o pai que paga a pensão, por exemplo, ou a mãe que paga a pensão, por exemplo, não entrarem com uma ação de exoneração de alimentos, ele deverá pagar a pensão. Então, se o seu filho fez 18 anos de idade e não entrou na faculdade, você pode pedir para uma ação de exoneração. Se o seu filho fez 24 anos de idade e terminou a faculdade, você pode pedir uma ação você pode entrar com uma ação de exoneração e pedir para parar de pagar a pensão. Combinado? O que inclui no valor da pensão? 10º, férias, participação no lucros. Olha, tem que ler o que está escrito na sua sentença que definiu a sua pensão. Não dá para eu responder aqui. Leia a sua sentença e fala assim, está incluído 10º, férias, então está incluído. Participação no lucro, então está incluído. Se não tiver escrito, não está incluído. Combinado? Você tem que ler a sua sentença. É ela que vai estar definindo as regras de pagamento de pensão para você. Ah, eu não tenho sentença. Então não está incluído nada, nem mesmo a pensão. A pessoa pode parar de pagar a pensão e você vai ficar a ver navios. É um perigo o acordo verbal de pensão. Meu Deus, tem coisa pra caramba ainda. Vamos lá? Guarda compartilhada para não pagar pensão. Gente, eu vou fazer outro vídeo sobre guarda, mas a guarda compartilhada provavelmente você já tem. Guarda é o poder e a responsabilidade que um pai, ou que uma mãe, ou que um casal homoafetivo tem sobre a criança. Não quer dizer que você tem guarda compartilhada que você vai estar exonerado, liberado de pagar pensão. Vai continuar pagando pensão do mesmo jeito, tá? Desencana, aceita que dói menos. Vamos próxima? A gestante tem direito à pensão? Sim. Chama-se alimentos gravídicos. Ela tem que pedir enquanto estiver grávida. Depois que o neném nascer, não adianta pedir retroativo, tá? Não adianta. Então ela tem direito à pensão sim para fazer o enxoval, comprar o bercinho, tá? Entra com uma ação. Como advogado ou defensor público. Não é no fórum, não. Advogado ou defensor público. Só adianta você pedir enquanto estiver grávida. Depois já era. Não dá para cobrar retroativo. Combinado? Próximo item. A pensão pode ser paga in natura, por exemplo, uma mensalidade escolar, ou então um clube, ou então comida, só se tiver definido na pensão. Perdão, só se tiver definido na sentença. Você vai ler assim, a pensão vai ser paga em tantos por cento em dinheiro e in natura será pago o colégio, por exemplo. Aí sim. Se não, não inventa moda. Você vai seguir aquela regra da pensão, da sentença. Não gostou da regra? Entra com uma revisional de alimentos para mudar a regra. Mas você siga aquela regra que está lá na sentença, combinado?
23, próximo item. Despesas extras, por exemplo. Eu tive que gastar com a vacina do coronavírus. Eu posso cobrar? Só se tiver definido lá na sua sentença. Tem que estar lá assim, despesas extras dividido por 2. Aí sim você pode cobrar. Se não, está incluso no valor da pensão. Meu Deus, não está definido lá na sentença. Então você pode fazer uma ação revisional para definir isso nas próximas vezes. Mas agora não vai ter jeito. Só quando o juiz sentenciar e colocar esse item, despesas extras dividido por 2. Combinado? Próximo item, existe reajuste de pensão? Se a pensão for baseada em tantos salários mínimos, porcentagem de salário mínimo, o reajuste é automático, né? O salário mínimo reajustou sim. Se for ela está definida lá na sua sentença, um percentual do salário da pessoa, também o salário da pessoa vai reajustar e vai reajustar. Reajustar para cima e para baixo. Se o salário da pessoa diminuir e tiver porcentagem, a pensão também aumenta. Agora, se for um valor fixo que está definido lá, aí não tem reajuste não. Você tem que entrar com uma ação revisional de alimentos para pedir esse reajuste, combinado? Próximo item. Nasceu outro filho de outra relação. Vai diminuir o valor da pensão que o meu filho recebe? Olha, antigamente isso era certo que diminuía. Hoje não está muito assim não, tá? O juiz vai falar assim, olha, se você arrumou mais filho, sinal que você fez um planejamento familiar e consegue pagar a pensão, né? O filho que já existia não vai ficar prejudicado pelo filho que nasceu. Mas, se a pessoa conseguir comprovar no caso concreto que a situação financeira dela é absolutamente precária, infelizmente sim, ela vai conseguir abaixar o valor da pensão do filho do primeiro relacionamento, por exemplo. Combinado? Próximo item. Como é calculada a pensão para vários filhos? Não é um percentual fixo para cada um. No início desse vídeo, se você assistiu, você viu que pensão é a necessidade versus a possibilidade. Cada ser humano tem uma necessidade diferente. Vamos supor que o filho A, normalzão, e o filho B tem alguma necessidade de um medicamento caro. A pensão para esse filho B vai ser mais cara, mais alta do que o filho A. Mesmo para filhos de um mesmo relacionamento. Incrível, né? E de relacionamentos diferentes, também pode, com certeza, o valor não tem que ser necessariamente o mesmo. Como vai saber? Apenas dentro do processo. Apenas dentro de um processo. Se você ficou com dúvida, assista o vídeo até o início, porque eu vou explicando no decorrer desse vídeo. Combinado? Próximo item. Como funciona a prisão? Vai preso e não paga? E a pandemia? Como é que funciona essa história de prisão? Olha, eu já disse nesse vídeo aqui que a gente pode pedir para cadeia 3 meses para trás, né? Olha, ele está devendo 1 mês, 2 meses, 3 meses, eu posso fazer a cobrança judicial e pedir a prisão. A prisão é de até 3 meses também, 90 dias. Então, a pessoa... Mas, gente, prender alguém, reclusão, cadeia mesmo, não é o que a gente quer. A gente quer mesmo é a ameaça da prisão. Filho, pelo amor de Deus, paga a pensão, senão você vai pra cadeia. Ah, não vou pagar não. Aí você vai pra cadeia. Mas ninguém quer ninguém na cadeia. Aí o cara fica feliz assim, ou a mulher que paga a pensão, ah, legal, vou pra cadeia e não vou pagar a pensão, né? Vou sair de lá livre, né? Eu prefiro passar 3 meses na cadeia. Vai nada, vai continuar devendo, continua devendo a pensão. Só que vai ficar morando 3 meses na cadeia. Tem uma coisa muito interessante. Não é automática essa cadeia, não. A pessoa vai receber uma cartinha do juiz, uma intimação falando assim, seu fulano, pague a pensão em 3 dias ou comprove que não pode pagar. E é comprovação mesmo, ele vai ter que mostrar a declaração de imposto de renda, todas as contas bancárias, o cartão de crédito, mostrar que ele está absolutamente quebrado. É claro que o cara não vai para a cadeia se ele comprovar que não tem dinheiro. Muito cuidado com essa comprovação. Não é mostrar uma conta bancária, não. Sabe, você tem que arranjar um jeito de mostrar todas suas contas bancárias. Combinado? O seu salário. Tem que comprovar mesmo que não tem dinheiro, senão você vai para a cadeia mesmo. Isso é muito interessante. Então não há sentença de cadeia, não vou falar de morte, não há sentença de cadeia. A pessoa ainda tem o direito de comprovar que não consegue pagar a pensão. E o ideal mesmo seria ela ter feito antes uma ação revisional de alimentos para baixar o valor da pensão antes que chegasse esse ponto dela não pagar e ter a ameaça de ir para a cadeia. Combinado? Isso que é o interessante. Vamos lá? Ah, e na pandemia? A gente está em quarentena quando eu estou gravando esse vídeo, né? Hoje é dia 3 de março de 2021. E na quarentena, vai para a cadeia? Não, está ficando em prisão domiciliar. Né? Eu não sei como é que está funcionando essa prisão domiciliar, se alguns juízes colocam tornozeleira, alguns juízes estão mandando desligar a internet, o telefone da pessoa, para a pessoa ficar bem entediada lá dentro da casa, por 3 meses, tá bom? Próximo item.
Ele sempre atrasa o pagamento. O que fazer? Gente, aí é uma coisa quase sem solução. O ideal é até você fazer um pacote com o advogado. Um pacote o quê? Como se fosse um plano de saúde. Ou então sempre ir na Defensoria Pública. Não tem outro jeito, gente. Cobrança de pensão é apenas judicial. E para movimentar o judiciário, você precisa ou de um advogado ou um defensor público. Se o cara sempre paga atrasado, contrata seu advogado aí por um ano, vai pagando a mensalidade dele para ele, valores baixos, combina aí, e sempre quando tiver atraso, o advogado já entra com essa ação de cobrança de alimentos. Talvez seja uma solução para você. Próximo item. O que não incide na pensão? Olha, gente, não vai incidir na pensão. FGTS, né? Saldo de FGTS não vai incidir. Vale-refeição não vai incidir. Cesta básica, que por acaso ele recebe. Auxílio acidente não vai incidir. Sabe por quê? Que isso aí não tem verba salarial. Apenas as verbas salariais, quando ele está empregado, é claro, que vão incidir no valor da pensão, tá? Essas outras verbas que eu falei que não incidem, tá bom? Próximo item. É verdade que a pensão é 30% do salário mínimo ou 30%? Gente, isso é uma lenda urbana, viu? Quando o juiz não sabe decidir, a pessoa tem pouquíssimo dinheiro, tá cheio de filho, aí geralmente fixa, põe aí 30% salário mínimo. Mas não é regra não, tá? Então esqueça essa lenda dos 30% de salário mínimo, combinado? Próximo item. Não tem o endereço dele, como que eu vou achar? Olha, se você tem um nome completo, o CPF, o advogado ou o defensor público vão lá pedir para o juiz oficiar alguns órgãos. Você não precisa entender isso agora não, isso é coisa de advogado, eu não estou falando para advogado. Vai oficiar alguns órgãos lá por meio do Poder Judiciário e a gente consegue achar essa pessoa. Mas eu confesso para você que o seu processo que já era demorado vai demorar mais ainda. Mas o não você já tem, então corra atrás do sim. Agora, se você só sabe o nome dele, João, e não sabe o CPF, aí não tem jeito. Aí não tem jeito de fazer milagre. Aí eu recomendo que você contrate um detetive particular, combinado? Porque aí não tem jeito de achar um João no Brasilzão. Acha o João que mora em Goiás, não tem jeito, né? Agora, acha o João com CPF tal que mora em Goiás, aí já começa a melhorar pro seu lado, combinado? Próximo item. Ele mora, ou ela, né? Ele mora no exterior. Como eu faço proceder? Você vai cobrar a pensão aqui. Se a pessoa tem bens aqui, por exemplo, ele tem um apartamento aqui. Esse apartamento pode ser penhorado aqui no Brasil mesmo para ser cobrada a pensão. Tá bom? Ele tem bens aqui. Mas ele não tem bens aqui, ele mora no exterior. Então o processo vai ser um pouco mais demorado, mas dá certo, tá? A gente entra com o processo aqui no Brasil mesmo e o juiz do Brasil vai mandar uma carta que chama-se carta rogatória lá pro país. Fala assim, país que a gente tem colaboração, tá vendo? Esse cara aqui deve pensão, então acha esse caboclo aí e cobra dele, por favor, e manda o dinheiro para cá. É assim que funciona. É o único jeito, tá bom? Ah, e se ele mora na Coreia do Norte? Danou-se. Se ele mora na Coreia do Norte, aquele lugar lá é todo fechado. Danou-se. Agora, se ele mora nos Estados Unidos e na Itália, melhorou. Portugal, melhorou. Coreia do Norte, danou. Estados Unidos, Itália e outros países, tranquilo, beleza? A gente tem parceria. O Brasil tem parceria com esses países, né? O Brasil ajuda esses países e esse país ajuda o Brasil a achar os devedores de alimentos. Próximo item. Esconde quanto ganha. Como proceder? Olha, existem várias maneiras dentro de um processo e está lá no meu Instagram, dr.cris.adv, 20 maneiras de achar dinheiro do devedor de alimento. O que você precisa saber aqui, agora, nesse vídeo, é que o Poder Judiciário tem meios de enxergar a vida financeira da pessoa. Mas tem mais. Se a pessoa tem provas de ostentação, o que é prova de ostentação? Posta no Instagram, indo pra balada, gastando com uísque, passeando, andando de carro novo, você tira prints dessas coisas, prints com datas, que você vai comprovar que esse cara, ou essa mulher que paga a pensão, tem uma renda muito alta e que ela sim consegue pagar a pensão, combinado? Mas pode oficiar banco, pode oficiar operadora de cartão de crédito, pode oficiar imposto, Receita Federal para ver imposto de renda, para ver o tanto de dinheiro que essa pessoa que deve pensão tem, tá bom? Eu sou o Dr. Cris, eu tenho um canal no Instagram e no TikTok, por favor, dr.cris.adv. Se vocês gostaram, sigam lá, curta esse vídeo e a gente vê todos os dias nas redes sociais, principalmente lá no Instagram. Um grande abraço, tchau, tchau.